Estamos aqui com o pessoal da Matrix, em peso aqui, Zilmar, que farão a apresentação. Estamos também com o professor Bianchi também, conosco. Roberto Bianchi, que veio nos prestigiar aqui na Cogen. Estamos todos juntos. Eu queria, de cara, Zilmar, agradecer a presença dos amigos da Matrix, que vieram nos contar aí os seus desenvolvimentos do BESS, né, da armazenagem de energia, e vamos ver o que eles têm para nos contar aí, para nos ajudar a desenvolver o setor elétrico brasileiro, ligado ao mundo de cogeração também. Então, Zilmar, você tem a palavra aí, por favor. Opa! Então, Newton, uma honra aí poder participar com vocês de um tema tão importante para o setor sucroenergético, para o agronegócio, né, que é hoje um grande gerador de energia elétrica, mas também um grande consumidor, né? Então, soluções de armazenamento são muito relevantes para esse setor sucroenergéticos e o agronegócio brasileiro, e eu só tenho a aprender hoje aí com o pessoal da Matrix e os especialistas. Parabéns à Cogen e agradeço a todos aí a presença, tanto fisicamente como online. Bom evento a todos, Newton, Leonardo e Matrix. Obrigado, Zilmar. Aproveitar e informar a todos que nosso evento está sendo gravado, depois enviaremos o link para quem quiser acompanhar, e a apresentação será enviada a todos vocês. Pela Matrix, aqui que participarão, temos o Rami Silva, o Gledson, Leonardo Bordoni e o Gabriel. O professor Bianchi está aqui. Então, e ao término da apresentação que o Rami iniciará, deverá ser em torno de 30 minutos essa apresentação e mais uns 30, 40 minutos de debates. Eu peço a todos vocês, por favor, caso tenham questões, que coloquem no chat para que possamos passar para os palestrantes. Agradeço novamente e passo agora a Matrix para iniciar sua apresentação. Bom, eu, Gledson, sou responsável aqui pela área comercial da unidade de negócio de serviço da Matrix. O Rami também está aqui ao meu lado, ele é responsável técnico pela área de engenharia. O Léo, pela inteligência de negócio e inovação. O Gabriel, responsável pela área jurídica. Acho que a intenção é a gente falar um pouquinho do BES, mas até antes disso, explicar como que a Matrix chegou nessa solução. O que a gente buscou e construiu hoje essa unidade voltada muito para soluções de eficiência energética, indo além do BES, só que o BES realmente é o nosso carro-chefe, a porta de entrada, é aquilo que tem hoje mais moderno e mais aderente, a gente conseguir resolver as questões, eu acho, mais cruciais do setor energético. Eu peço licença para vocês, que eu vou colocar a nossa apresentação na tela aqui, e ao final as dúvidas a gente vai estar respondendo para todos vocês. Okay? Só dar um overview hoje. A Matrix, ela acho que iniciou no mercado como uma comercializadora de energia, né? Esse ano a gente completou 10 anos, e durante esses 10 anos a gente veio trilhando um caminho muito bonito, buscando ajudar os nossos clientes e o setor como um todo a ter soluções mais sustentáveis, também mais modernas, e ter uma relação melhor com a energia. Nessa caminhada, a gente estruturou algumas unidades de negócio. Então, além da comercialização, nós também temos hoje um braço de geração distribuída, voltada para soluções aí do grupo B. Também temos nosso braço de geração, então nós construímos também a parte de usina, de eólica, descentralizada. A gente conhece muito bem disso. E começamos ano passado os nossos movimentos aí rumo à nossa unidade de soluções de eficiência energética. Tá? Nossa inauguração foi esse ano, dia 7 de março, já com algumas operações em andamento, a gente vai detalhar um pouco mais aqui, mas hoje temos esse braço. Tá? Esse braço nasceu ouvindo aí um grito do setor, principalmente duas soluções, né? A primeira é o cliente que já está no Mercado Livre, estava buscando aí ampliar o benefício
que ele já tinha. E o segundo, eu tenho vários problemas de interrupção, preciso de soluções aqui de armazenamento, tem uma garantia física, né? Além da garantia apenas financeira. Então, ouvindo isso, nasceu a Matrix Services. Só alguns números da Matrix, né? A Matrix hoje é uma das 10 maiores comercializadoras do Brasil, tá? A única que tem um selo da SP Global Rating. Isso mostra aqui toda a nossa robustez financeira. Okay? E essa robustez ela só é possível graças aos nossos 2 grandes acionistas. Então, é o Grupo Ítalo-Suíço do Ferco, que é um gigante do setor de energia a nível global, e a Prisma Capital, que é uma gestora de ativos independente também, nacional. Então, são esses dois grandes acionistas aqui que nos proporcionam hoje ter esse punch, essa possibilidade de estar fazendo investimento em sistemas de armazenamento e outras soluções de eficiência energética. Então, até o ano passado, a Matrix ela se posicionava na parte de geração e comercialização, só que de uma forma real, você está no mercado vendendo energia e comercializando, você não melhora, você não ajuda o seu cliente a ter uma relação mais saudável com a energia, porque a sua transmissão continua sendo de responsabilidade da concessionária. Então, nós buscamos aqui estar depois do medidor. Então, as soluções de eficiência energética aqui da Matrix, elas são behind the meter. Então, todas elas estão ali depois do medidor. Então, o cliente recebe essa energia e a gente vai buscar formas de ajudá-lo a ter uma relação aqui mais saudável com a energia. Dentro do nosso ecossistema, a gente tem o BES, que é a menina dos olhos hoje, é o que tem de mais moderno no momento, é aquilo que é mais aderente também, que a gente consegue de uma forma mais rápida, tá gerando benefício para o nosso cliente, só que a gente também consegue agir em outras formas, tá? Então, basicamente, a solução consiste em entender a necessidade do cliente. Quais são as suas dores que você tem? Então, a primeira pergunta em qualquer reunião nossa é o que você sofre? E com isso, o nosso time de especialistas analisa, faz o diagnóstico total, entende ali qual que é a solução aderente para esse cliente, junto com os nossos parceiros, e faz essa oferta. Tá? Hoje, no BES, né, na solução aqui de BES, de sistema de armazenamento, a nossa parceria principal é com a Rual. Então, a gente buscou aqui quem hoje era referência no mercado, quem tinha hoje mais sistemas instalados no mundo, para a gente poder estar trazendo para o Brasil. Tá? Mas a gente também atua em outras frentes, como mobilidade, a parte de automação, também subestação e energia renovável. Porque a gente entendeu que depender apenas da concessionária, a gente tem diversos problemas aí. Hoje a gente sofre bastante com as questões climáticas, né? E a gente sabe que isso só tende a piorar. E o investimento que é feito hoje em rede acaba não vai acompanhar tanta demanda de consumo como as questões de clima que nós temos. Outro ponto também é o alto custo. Apesar de no Mercado Livre você ter uma energia ali que o valor ele acaba sendo o mesmo, a gente tem questões de encargo, que isso varia muito de ponta e fora ponta. Então, com uma solução como o sistema de armazenamento, a gente consegue utilizar a energia de uma forma mais inteligente, a gente consegue brincar com o tempo, né? Então, a gente consome a hora que a gente quiser e a gente também disponibiliza isso a hora que a gente quiser. Então, ela dá essa possibilidade aí de máquina do tempo. Né? E o ponto também ali crucial é a falta de abastecimento. Então, alguns clientes usam ali soluções como a questão do gerador, que a gente sabe que é uma solução ali mecânica, então ela tem alguns pontos negativos. Então, a gente tem o BES, que acaba sendo mais rápido, mais limpo, e tem uma tecnologia ali embarcada que ajuda muito ao cliente não estar sofrendo tanto com a falta de abastecimento. E principalmente a ideia da Matrix não é simplesmente vender esse serviço, vender essa solução, mas realmente investir no negócio do cliente e ser um parceiro. Tá? Hoje a gente vai agora se aprofundar um pouco mais no BES, né? Vamos falar do BES. De maneira geral, os principais pontos aqui do BES é garantir esse abastecimento para o cliente. Então, no momento de falta de energia, ele consegue, em cerca de 300 milissegundos, estar restabelecendo o sistema com essa operação que a gente chama de Black Start. Com isso, o cliente também fica com um custo de energia mais previsível, tendo essa segurança que, numa ultrapassagem de demanda, ele vai ter energia ali para poder suprir. E questão de energia reativa também, ele tem esse trabalho aqui de poder deixar ali o seu fator de potência dentro daquilo que é o correto. No momento de parada programada, que a concessionária mandou a cartinha que vai fazer uma parada, a gente consegue também já deixar ele ali parametrizado para poder entrar e você não sofrer nenhum tipo de dano ou perda quando a concessionária acabar desligando a sua energia, e a sustentabilidade. Né? A gente sabe que o uso do diesel hoje é o que existe, né? Até antes do sistema de armazenamento, só que ele causa diversos problemas, né? Tanto para a sua operação, você precisa ter ali uma manutenção, você precisa ter um cuidado específico por ter ali um combustível associado,
e os gases de efeito estufa. Então, toda empresa que está buscando ser mais verde, ser sustentável, ela já está fazendo essa substituição ou até usando isso em conjunto. Então, você tem o sistema de armazenamento como sua primeira contingência, e a segunda ali fica o diesel num evento extremo. E aqui a gente trouxe um dos modelos nossos de remuneração, lembrando que aqui a gente não... Nada é travado, né? A gente busca realmente entender a necessidade do cliente, tanto na parte da solução, como na forma também de remunerar o projeto. Então, a Matrix, ela busca fazer o investimento total aí na solução, quando a gente faz o sistema de armazenamento. E como que nós somos remunerados, né? Não tem mágica. Então, dentro dos benefícios que a gente consegue fornecer para o nosso cliente, dentro aí da economia que ele vai ter, parte disso fica com ele e a outra parte remunera aqui a nossa operação. Então, aqui é um caso de um cliente típico do Mercado Livre, que ele já tem aqui, no caso, 2 faturas, ele paga para sua da concessionária e paga também para uma comercializadora. Com a operação do sistema de armazenamento, né, tanto com o time shift ou peak shave, vou explicar no próximo slide, a gente consegue reduzir o valor aí da conta que ele tem com a concessionária. E com isso nos gera um bolsão de oportunidade, que é onde a gente consegue remunerar a nossa operação e reverter o restante em economia para o cliente. Aqui explicando um pouquinho mais sobre os 2 conceitos, né, os 2 principais conceitos, não são as únicas aplicações, mas são as principais. No primeiro slide aqui, a gente tem a arbitragem de preço, ou time shift, load shift, que consiste em carregar o sistema de armazenamento ali no momento onde nós temos uma oferta de energia mais barata, que seria no horário de fora ponta, no horário da ponta, que varia um pouco de concessionária para concessionária, mas geralmente gira em torno das 5h30 às 8h30, das 6 às 9, que é um período de 3 horas, ao invés do cliente estar utilizando a energia da concessionária, ele passa a utilizar a energia que ele mesmo armazenou do BES. Com essa diferença de preço, gera aqui um bolsão de oportunidade financeira. Tá? A outra forma também é o peak shave. Tá? O peak shave consiste aqui agora em agir na demanda, não exatamente agir no consumo, onde a gente consegue, com a utilização do BES, diminuir a demanda contratada do cliente, no momento de ponta, principalmente, e com isso também gera aqui um bolsão de oportunidade e a gente reverte da mesma forma para o cliente como benefício. E agora um pouquinho mais dos pontos de valor do sistema de armazenamento. Então, junto com isso, a Matrix também oferece essa gestão integrada, uma gestão digital, onde a gente consegue ter visibilidade do que está acontecendo com o sistema. Então, quando ele está carregando, quando ele está descarregando, qual que é a temperatura, se ele fez uma correção aqui de demanda ou de fator de potência, ou então ele injetou ali energia para você não ter uma ultrapassagem de demanda. Além disso, a questão de gestão também da Matrix, com relatórios, verificando como está o consumo do cliente. Lembrando que o BES é a nossa primeira interação. E a gente busca, além dele, continuar entendendo como o nosso cliente consome a energia dele e buscando outras soluções de eficiência energética. Por isso que nós temos aqui um time com suporte técnico contínuo, então novas soluções que estão por vir, ou até essas que já existem, e o cliente às vezes não conhece ou não sabe que ele pode estar aderindo ali na sua unidade, o time da Matrix também observa para estar ajudando. Então a ideia é, o seu time de solução de eficiência energética passa a ser o da Matrix. E o ponto alto disso é que a gente entendeu que, para que isso faça muito sentido, é importante que o cliente continue focado na sua operação. O que significa? Que tanto a parte de investimento dele, como o time dele, foque naquilo que é o seu core business. Né? A parte aqui, todos os riscos financeiros de investimento, de operação e de manutenção, a Matrix trouxe para ela para deixar o cliente livre para poder atingir o seu máximo potencial naquilo que ele faz de melhor. Tá? A nossa solução é extremamente personalizada, então, apesar do BES ele ser um equipamento, além de ser um equipamento diferente, a forma que a gente vai estar aplicando eles pode mudar para cada tipo de operação. Mais à frente, aqui, quando a gente for falar um pouco dos cases que já estão em funcionamento e daquilo que a gente está estudando, a gente vai conseguir ver bastante a versatilidade dele. Então, da mesma forma que a minha solução aqui ela é personalizada, os nossos contratos também. Então, a gente entende a diferença e a individualidade de cada negócio e oferece ali uma solução única. A jornada da Matrix, a gente simplificou bastante, a gente colocou ela em 4 passos. Tá? Então, o primeiro é o cliente conhecer, entender qual que é o potencial, tanto do BES como das outras coisas que a Matrix pode oferecer. Tá? Tendo isso, a gente faz um diagnóstico, mapeia ali quais são as oportunidades, entende quais são as dores do cliente, então o que ele precisa, qual que é o problema dele. Nosso time de especialistas aqui analisa, faz uma proposta, né, comercial ali para sanar essas dores.
Essa proposta sendo aceita, a gente vai para a parte de contratos, formalizou a parte de contratos, a gente já estabelece ali qual que é o cronograma de instalação. Estando implementado, o cliente já está dentro do ecossistema Matrix, desfrutando de tudo isso. E um grande diferencial hoje que a Matrix tem, a gente entendeu que a parte de delivery, de tempo, é algo que pode ser crucial para alguém que está sofrendo algum tipo de dor com energia. Então, a gente tomou aqui a iniciativa de ter estoque próprio. Então, hoje nós temos estoques e sistema de armazenamento à pronta entrega para poder estar instalando nos nossos clientes. Isso reduz bastante o nosso tempo de implementação. Tá? Agora a gente vai entrar na parte mais técnica, tá? Falando um pouco do BESS, sobre as suas características e também buscando aqui explicar para vocês alguns cases que já estão implementados também, para a gente ver que já é uma realidade no Brasil. Bom dia a todos, meu nome é Rami, sou Head de Engenharia aqui na Matrix. A gente vai aprofundar agora um pouquinho mais na parte técnica do BESS, tá? O nosso fornecedor, a gente tem uma parceria com a Huawei, é um dos maiores fornecedores de BESS e tecnologia do mundo. Eles estão aqui no Brasil há mais de 30 anos, então tem todo um suporte, uma segurança de a gente manter essa parceria, porque o BESS é um equipamento com uma vida útil, né, de aproximadamente 15 anos. Então a gente escolheu a Huawei justamente por ser um dos maiores fornecedores de tecnologia e um parceiro que já está aqui no Brasil por um certo período. Entrando no detalhe do BESS, esse é o maior BESS que nós temos em estoque no momento. Ele é um BESS de 1 megawatt de potência e 2 megawatt-hora de capacidade. Ele tem um tamanho de um container de 20 pés, ou seja, 6 metros por torno de 2,5. A gente usa a bateria que é de maior tecnologia no mundo atualmente, que é a bateria de lítio ferro fosfato. Tá? Então ele tem um peso a cerca de 30 toneladas. Dentro do BESS não é só o pack de bateria, a gente tem também a parte de ar-condicionado, que é a parte de eficiência, para a gente manter a temperatura em ambiente controlado e com isso ter a maior eficiência dos packs. Tá? E também tem um controlador de carga, que ele é responsável por controlar cada pack de bateria e cada sensor que contém no BESS. Passando somente rapidamente no datasheet do BESS, tá? Ele é IP55, então todos os nossos BESS nós instalamos ao tempo, ele é feito para isso. A gente tem a parte de resfriamento, a parte ele sai em corrente contínua, ele é meio C, o nosso BESS, tá? Ou seja, que ele é 1 megawatt de potência por 2 megawatt-hora, esse é o chamado meio C de carga e descarga da bateria. Nesse slide, a gente vê a topologia básica, tá? Obviamente vai variar de cliente para cliente, mas é a topologia básica da instalação do BESS em média tensão, tá? Então, a gente fica em paralelismo permanente com a concessionária. Então, como o Gladson explicou, se nós formos fazer arbitragem de preço, então, geralmente, a gente põe para carregar esse BESS, ele puxa energia da rede, geralmente na madrugada, quando o cliente tem uma demanda baixa, justamente a gente não estourar a demanda dele, não trazer qualquer óbice para o cliente. Então, no momento de carregamento, ele puxa essa energia da rede, que é um momento fora ponta, como o Gladson explicou também, que o encargo é mais em conta. A gente armazena essa energia no equipamento. A gente tem uma automação embarcada nele, que ele vai identificar qualquer anomalia no sistema ou a programação para ele atuar, como deu horário de ponta, 5h30 ou 18 horas, dependendo da concessionária, ele automaticamente vai descarregar na barra do cliente. O cliente não vai sentir qualquer pisca, né? Não há chaveamento nesse momento. O inversor de frequência, ele consegue saber o módulo e o ângulo que a concessionária está fornecendo essa energia e entra exatamente no mesmo para fornecer energia para o barramento do cliente, e o cliente, consequentemente, não paga essa tarifa que, dependendo da concessionária, chega a ser 10, 15, 20 vezes mais caro o horário ponta do que o fora ponta, gerando uma economia. A automação também vê, como o Gladson falou, chamado peak shaving. Então, caso o cliente tenha uma demanda contratada, por exemplo, de 200 kW, e por qualquer motivo da operação dele, ele chega a 220, 250, a automação vai ver, tá? A gente põe um medidor em série, ele vai ver que ultrapassou essa demanda contratada da programação e o BESS vai injetar essa potência ativa necessária para o cliente não pagar a ultrapassagem de demanda. Além disso, a gente corrige também o fator de potência do cliente, fazendo com que ele não pague nenhum reativo e não tenha nenhum custo. Tudo isso, todo esse sistema, além do medidor em série que a gente põe no cliente, todo o sistema BESS, a gente joga na nuvem, o cliente tem acesso ao sistema dele e à instalação do BESS via aplicativo e via web em qualquer lugar do mundo também.
Então, saindo da PCE, o BES ele descarrega em corrente contínua, passa para um PCS, que é um inversor de frequência, passa para 800 volts. No 800 volts, a gente tem um transformador que conecta na tensão do cliente, podendo ser 34,5, 13,8 ou 11,9, e, consequentemente, a gente descarrega no cubículo dele. Além do BES de maior porte, temos também o BES de pequeno porte. Ele tem 100 kW de potência por 200 kWh de capacidade, tá? Ele é exatamente a mesma lógica do BES de container, porém ele é de menor porte, obviamente, para clientes menores, tá? Ele tem, consequentemente, menos packs de bateria, a bateria é a mesma, lítio ferro fosfato, e o tamanho dele ele é 2,5 por 1, basicamente um painel elétrico. A grande diferença dele, ele já sai em 380, tá? Então, os cases que a gente tem instalado, que a gente trouxe também, é um cliente que tinha a baixa dele em 380, então, basicamente, a gente coloca mais 2 disjuntores no QGBT do cliente e liga o BES e faz toda a ligação de automação também, tá? Então, ele tem um menor porte, menor potência e a saída é de 380. O mesmo sistema em nuvem, o Smart Power Sensor a gente põe também, que é um medidor inteligente, o cliente basicamente vai ter uma telemetria em tempo real. A única diferença é que ele vai estar ligado em baixa tensão e não em média tensão. Uma grande sacada do BES também é que ele é um sistema modular, tá? Então a gente consegue paralelar ele em até 20 unidades. Então a gente consegue acompanhar o crescimento do cliente. Vamos supor que hoje o cliente tem uma certa demanda e um consumo que requer um BES. Daqui a 1 ano, 2, ele cresceu, a gente consegue colocar mais um BES em paralelo e aumentar essa potência e esse consumo. Então, é uma solução bem versátil, a gente consegue se adequar à necessidade do cliente, tá? A gente sempre trabalha do medidor para dentro, então a gente consegue, qualquer anomalia que tiver no sistema, seja dentro do cliente ou fora, a gente fornece essa energia limpa que o BES consegue suprir. Aqui são algumas telas do sistema de monitoramento, tá? Então a gente consegue ver quanto o BES carregou, quanto descarregou. Ali à direita também a gente tem as melhores práticas ESG. Então, com a solução da Matrix, que a gente trabalha com energia limpa e renovável, e com o BES, quanto de árvore o equivalente que você plantou, quanto foi o CO2 evitado. Então, a gente tem diversas também dados, né, que a gente possa ver do tema ESG. Tá? Nessa tela, a gente consegue ver também, são 3 plantas distintas, então, em uma tela só, o cliente tem acesso, caso ele tenha mais de uma planta, tem acesso a todas numa tela só. Isso facilita também, caso o cliente tenha mais de uma unidade consumidora, ele consegue ver tudo direto no sistema. Aqui, mais uma tela do sistema também. Então, ali em cima, a gente vê se o BES está carregando, está descarregando, qual o percentual de bateria que ele tem, por que ele carregou, por que ele descarregou, os gráficos, tudo isso o cliente tem na palma da mão ou no sistema web. E também o medidor em série, ele consegue ver de minuto a minuto qual a potência ativa, reativa, o fator de potência. Então, até para planejar a produção dele, ter uma possível melhoria no diagnóstico energético, a gente consegue ter através desse sistema. Partindo para os cases, um dos maiores cases off-grid do mundo é da Huawei, tá? O nosso parceiro. Esses containers que vocês veem aqui na planta, é exatamente o mesmo container que a gente já tem instalado no Brasil e oferece para os nossos clientes. Essa é uma planta off-grid que abastece 1 milhão de pessoas na Arábia Saudita, no Mar Vermelho. Então, durante o dia, esse 1 milhão de pessoas, ele é abastecido exclusivamente pela energia solar, tá? A gente vê ali à esquerda, pela planta solar. Esse excedente gerado pela energia solar abastece os BES da usina, tá? E esse 1 milhão de pessoas durante a noite é abastecido exclusivamente pelo sistema de armazenamento de energia, tá? Então, aqui prova que o BES ele aguenta, né, climas extremamente opostos, né? O calor da Arábia Saudita, o frio da noite. Então, prova que ele é um IP55, ele consegue resistir a essas diversas temperaturas. E a gente já veio que lá fora também está esse sistema de armazenamento de energia, ele está já muito bem aplicado, né? Em torno de 3, 4 anos aí você vê grandes sistemas de armazenamento de energia, e no Brasil a gente está trazendo aí instalando em grande escala. Agora, alguns cases nossos já no Brasil, tá? Em São Paulo, aqui fica o convite também para quem quiser ir no mercado
da Zona Sul, em Santo Amaro. Então, ele é um cliente que tinha bastante queda de energia. Santo Mercado, já foi lá? Ah, isso aí, isso aí. Você vê que não é foto. Não é Photoshop, não, é real, né? Já está em operação. Foram os nossos primeiros clientes, tá? Então, esse para mostrar o BES de pequeno porte. Então, são 2 BES totalizando 200 kW, 400 kWh. Era um cliente que, apesar de estar em São Paulo, sofria semanalmente com quedas de energia. Tá? Então, com a instalação do BES, além do desconto financeiro, a gente conseguiu aumentar a demanda do cliente. Então, durante determinado período do tempo, o cliente basicamente dobra a demanda dele. Tinha 200 kW de demanda contratada. Com a instalação do BES, passou para 400 kW. A ultrapassagem de demanda também, né, como a gente mencionou anteriormente, o BES também avalia isso. A gente faz o time shift. Então, na ponta, aqui em São Paulo, né, durante das 5h30 até as 8h30, quem supre esse mercado é o BES, tá? E não mais a concessionária. O cliente ganha a parte de backup, então ele tem a segurança energética que, caso a concessionária fale, o BES vai entrar em operação e suprir o cliente. A correção do fator de potência, ele tinha um fator de potência bem baixo, esse cliente, na faixa de 0,6, 0,7. Então a gente conseguiu colocar acima do 0,92, que é o indicado por norma. E também a pauta ESG. Então, consequentemente, antes ele usava gerador, então, ele conseguiu reduzir drasticamente a parte de combustível fóssil, a poluição sonora, a poluição ambiental, os custos de OIM e também alinhado às melhores práticas de ESG. Então, ele já compra energia limpa e renovável da Matrix e toda a parte de backup também é limpa e renovável com a instalação do BES. Tá? Aqui é um vídeo do sistema também em funcionamento, tá? O sistema da Huawei também que a gente disponibiliza para o cliente. Então, aqui a gente vê qual o cenário hoje, tá? Esse é o cenário do Santo Mercado, tá? Então, no Santo Mercado, o cliente tem 208 kW de demanda. Antes do horário de ponta, ele é inteiramente fornecido pela rede, tá? Então, pela concessionária. A gente vai entrar também para ver fisicamente, isso todo o cliente tem acesso, tá? Esse vídeo a gente vai conseguir ver o BES até de formato 3D, tá? Então, ele é exatamente um painel, tem a parte de ar-condicionado, o emissor de frequência, o controlador de carga. E pelo vídeo também a gente vai conseguir entrar, abrir o BES, né? E ver os packs de bateria. Tá? Então, são basicamente o exato fidedigno aí do que a gente tem lá no Santo Mercado. Aqui também a gente consegue ver do lado direito o estado do BES, tá? Ele está descarregando, qual que é a potência que ele está, quanto de percentual de bateria ele tem, qual a temperatura, toda essa inteligência a gente consegue ver. Aqui, outro vídeo é horário de ponta, já muda o cenário. Então, o cliente tem uma demanda de 203 kW, o BES fornece basicamente 200 kW para o cliente, tá? E o cliente consome 25 kW da rede, que é basicamente 95% ou mais que a gente consegue suprir pelo BES, tá? Aqui é interessante que a gente vê o gráfico também, é um pouquinho pequeno, mas em azul é quando o BES começa a atuar. Então, em cinza aqui é a demanda que o cliente está puxando da concessionária. Então, quando deu horário de pico, o BES ele basicamente assume a carga inteira do cliente e o cliente tem esse consumo basicamente zerado aí da ponta na concessionária, tá? O cliente tem todo esse acesso em tempo real e no aplicativo. Tem, você viu, né? Cai muito. Esse é o maior cliente que a gente tem atualmente, tá? Então, é o maior frigorífico do Espírito Santo, também já está em operação o projeto. São 2 containers, então, ele teve basicamente as mesmas soluções, os benefícios que o cliente de Santo Mercado teve, porém em escala maior, tá? Então, são 2 BES totalizando 2 megawatts de potência e 4 megawatt-horas de capacidade. Tá? Então, é um cliente que conseguiu também ter o aumento de demanda, a gente também faz o time shifting, tem toda a parte de segurança energética, energia reativa e a pauta ESG também. Então, já está em operação no Espírito Santo esse cliente. Aqui mais algumas fotos da instalação, tá? Então, toda a instalação, o custo da instalação, mão de obra, é responsabilidade da Matrix, assim como a operação e manutenção.
A gente tem uma garantia com a Huawei, que a gente tem uma parceria, uma garantia estendida que dura 13 anos de garantia. Então, todos os nossos equipamentos eles possuem essa garantia adicional que o mercado não tem, justamente para passar essa segurança para o cliente. Tá? Aqui é um vídeo da instalação da Cofrio também. Aqui você vê a parte das PCS, que são inversores de frequência, a bateria do lado direito, que é o BESS. Não, ali é só um telhadinho para a gente proteger de radiação, para ter maior eficiência também, para não ter nenhum sobreaquecimento, nenhum derrate no inversor. Aqui são... Isso, perfeito. Poderia também ter Poderia, não tem problema não. A geração até, ela casa bem com o BESS, tá? Qualquer tipo de geração, seja cogeração, geração solar, ela tem um casamento muito bom, a gente consegue até ter mais benefícios com o BESS, com outras gerações. Aqui são os packs de bateria, dentro do container, tá? Ali o transformador que a gente coloca para elevar a tensão e descarregar na barra do cliente. Outro case interessante que a gente teve também é referente à eletrificação de São Paulo, né? São Paulo tem uma meta de eletrificar os ônibus e vieram diversas garagens nos procurar, falar que, cara, tem um problema gigantesco aqui, a prefeitura subsidia meu ônibus, eu tenho ônibus parado elétrico porque eu não consigo carregar devido à demanda que eu tenho da concessionária, limitada. Então, imagina que uma garagem hoje tem 200 kW, né, que todos os ônibus são a diesel, e somente um ônibus elétrico ele tem 160 kW de potência, de demanda da rede. Então, apenas um ônibus já ia tomar toda a demanda dele e ele não conseguiria. Uma garagem vai ter 80, 100 ônibus, né? Então, é uma solução, um problema que ele trouxe para a gente, né? A gente estudou e viu uma solução com o BESS, né? O que a gente propôs para o cliente e está em negociação. No cenário da esquerda, ele tinha uma demanda contratada limitada, que ele conseguia colocar 6 carregadores e, consequentemente, 12 ônibus. Ele carregava em 2 horas 6 ônibus, mais 2 horas, mais 6 ônibus, dava 12. Então, com a solução de BESS, a gente saiu de 6 carregadores para 35, de 12 ônibus para 70. Qual que é a mágica aí, né, da brincadeira? A gente propôs a instalação de banco de baterias lá. A gente carrega durante o dia inteiro essa energia, vai carregando, deixa armazenado. Chegou meia-noite ou 11 horas da noite, quando a garagem ia carregar aqueles 80, 70 ônibus, a gente tem toda a potência do BESS e a energia armazenada que a gente carregou durante todo o dia e conseguia atender essa demanda extremamente alta que os ônibus solicitavam. Não ultrapassa. A gente põe a automação para ler a demanda contratada do cliente, que tem, para a gente nunca ultrapassar, justamente para ele não pagar a ultrapassagem de demanda. Tá? Então tem essa automação embarcada. O tempo de carregamento é diferente do tempo de descarga. Ambos são meio C. Meio tá. C, perfeito. Então, tanto a carga quanto a descarga é o mesmo tempo. Tá? Na carga, o único cuidado que a gente tem que ter é se o cliente tem essa demanda disponível. Se eu for carregar um BESS de 1 MW em 2 MWh em 2 horas, que é o máximo que ele consegue, eu vou puxar 1 MW da rede. Então, eu tenho que ver se esse cliente vai ter esse 1 MW disponível. Então, a gente sempre vê a memória de massa do cliente para ver o melhor horário que ele tem essa energia disponível, e a gente coloca na automação para ir carregando durante o dia, para no horário de ponta ou no horário que o cliente mais precisa, a gente ter essa energia disponível armazenada. Vai carregando escalonadamente o BESS. Perfeito. Na curva. Exatamente. No Santo Mercado e na Cofrio, e acredito que na maioria dos nossos clientes, a gente carrega sempre de madrugada. O Santo Mercado é um supermercado, então a demanda dele cai mais de 50% na madrugada, então a gente consegue carregar de forma bem rápida. Aqui já é bem diferente, exato. A gente vai carregando aos poucos durante todo o dia. Exatamente. É isso aí. Aqui é outro sistema também que a gente mostra para o cliente, então a gente consegue ver a parte de gráfico,
a parte da bateria ali à esquerda, quantos por cento está, a demanda, se o gerador está funcionando, não está, são mais algumas telas aí que a gente consegue disponibilizar para o cliente, tanto em aplicativo quanto em nuvem, tá? Aqui é um cenário do mercado interessante, então no print ali embaixo são 5h29, tá? O caso real do Santo Mercado, não está no horário de ponta, então qual a situação do cliente nesse momento, tá? Ali embaixo, então, nas cargas, no retângulo vermelho inferior, ele tem 237 de demanda, que é o mercado está consumindo. No retângulo esquerdo, o medidor é a concessionária, você vê que toda essa demanda é fornecida exclusivamente pela rede, tá? Tudo que o cliente está consumindo é da rede. E no retângulo superior à direita é o BES. Qual é o estado do BES? Ele não está fornecendo zero de potência ativa, porque não entrou horário de ponta, que é 5h30, são 5h29, porém, mesmo assim, ele está fornecendo energia reativa para corrigir o fator de potência do cliente. Com a injeção de potência reativa, a gente corrige o fator de potência do cliente para 0,93. Então, apesar do BES ainda não estar, teoricamente, em funcionamento com a injeção de potência ativa, a gente já melhora o fator de potência do cliente. No cenário a seguir, agora são 5h47, já deu horário de ponta. Então, a carga do cliente é 230,13. O BES lá em cima está fornecendo 200 kW de potência ativa. Além disso, ele está fornecendo reativo, menos 72 de kVAR, ou seja, ele consegue fornecer o ativo e também corrigir o fator de potência do cliente, que está acima de 0,92, que é o solicitado por norma, tá? E, consequentemente, o cliente consome basicamente zero aí da rede. Essa correção de fator de potência se dá com banco de capacitores? Não, é com o próprio inversor de frequência do cliente, do BES, a gente consegue modular, como é o inversor de frequência, a gente cria a própria onda. Então, a gente consegue colocar uma onda atrasada ou adiantada, corrigindo o fator de potência do cliente, pelo próprio inversor de frequência. Está deixando pagar a penalidade. Exatamente. Esse cliente paga... Não, o valor de reativo. Não, que o reativo ele tem um valor ali agregado, mas ele não é tão alto, né? Então, apesar de estar aparecendo o número de reativo de quantidade de energia, quando se transforma isso real, não é tão alto, não. Baixo. Mais baixo. É um benefício. Mas é um benefício. Sim, ele é um benefício. Sim. Tem os dois, né? Tem tanto a parte de reativo e até o que tem mais eficiência ainda a questão da demanda, da ultrapassagem. Exato. Sim. O sistema é as duas partes, né? Tanto na hora de você desafogar o sistema ali no horário de ponta, que é quando você tem a alta do consumo, o sistema de BES, você está fazendo isso, mesmo sem ter ali nenhum valor financeiro, mas você tem. Então, benefício tanto para o cliente como para o sistema também. Então, esse é um serviço ancilar Exato. que a concessionária utiliza, mas não remunera você. Exato. Então, também um elemento importante, né, para chegar até a EPE-ONS, para regulamentar o serviço ancilar, claro, até do próprio cliente, né, do lado da demanda, né? É serviço ao sistema pelo lado da demanda, né? E que tem que ser regulamentado, tem que ser remunerado. Está agregando valor, né? Agregando valor, é claro. E a gente, obviamente, toda a instalação do BES, ele é, falando da parte concessionária, tá? Ele é tudo homologado, tá? A gente faz toda a parte de engenharia, aprova nas concessionárias, então já temos mais de 7 concessionárias aprovadas no Brasil. As concessionárias, é engraçado nesse ponto, né? Umas já viram como lado bom, de realmente falar, pô, obrigado, está desafogando minha rede no horário de ponta. Outras já falam, pô, você vai tirar minha remuneração da TUG. Então, até na concessionária mesmo, você vê que é algo ponto de vista de cada um, né? Mas só para falar que é tudo, a gente faz toda a parte de engenharia também, por parte da Matrix, além da instalação e do OEM. Tá? Desculpa. Sem problema. Mas essa questão da concessionária, se é a favor ou está contra, é uma questão de aprofundar o conhecimento. Tem concessionárias que são contra, elas têm uma mistificação e tudo aquilo que vai ajudar a rede vai tirar o serviço da concessionária, que ela é eficiente, mas na verdade não é exatamente isso. Exatamente. Né? É a visão muito micro, né? O cara ele não deixa de ver o macro. Exatamente. Eu acho que é parceria, né? Exato. É domínio, na verdade. Exato. E tem concessionária que a gente foi protocolar, a BES, ela realmente falou, legal, muito bonito, mas o que é isso? Então, a gente foi, sentou, fez reunião e aí falou, putz, deu certo. Mas até o momento tá
estão sendo receptivos, assim, essa aprovação. O funcionário que deveria levar essas soluções. Deveria, exatamente. Deveria dar a mão para vocês para levar isso. Eles que estão escorregando, que não estão conseguindo manter. Porque você não pode. Você sempre tem que prezar para que o cliente tenha um custo de energia adequado. Para que ele seja competitivo e ele possa vender. Se eu torno a vida dele infernal, ele acaba largando o negócio dele e eu perco meu cliente. Eu, perco meu cliente. Quer dizer, o modo de pensar isso. Mas o pensamento do senhor está corretíssimo. E eu acho que se a gente olhar, se seguir nessa linha, olhar o futuro, os seus clientes, pessoas jurídicas do direito privado, eles não vão pegar o seu serviço. Quem vai pegar o seu serviço vai ser concessionária. Vou dar um exemplo. Vou citar a concessionária X. Ela vai oferecer os serviços de rede para o cliente. Você quer melhorar a sua potência? Está aqui. Você quer potência reativa sobrando? Você quer potência ativa? Você quer fazer uma curva de carga flat? Vai gerenciando. É igual a telefonia celular. A partir do momento que a telefonia celular começou a oferecer serviços e o telefone deixou de ser apenas uma ligação, agregou muito valor. Então, quando a concessionária oferece serviços, que a primeiro momento não é o pedir dela, né? Mas na verdade é. Sim. Serviço, eu acho que serviços ancilares é assim, não, pessoal, tá? Então, aí começa. Então, pelo que o Newton falou, e olhando esse lado, assim, de desmistificar, no final das contas, daqui 10 anos, a concessionária que vai estar oferecendo o serviço ancilar para o... Eu abro uma dica para vocês irem em cima da concessionária. De forma proativa para vender lá. Não só para o cliente final. Behind the mirror. Vai ser behind the mirror, mas através da concessionária. Para a concessionária. E a concessionária vai agregar valor a ela também, porque daí, se vocês fazem a parceria, vocês fazem uma sociedade com ela. Com certeza. E é importante falar também, como o Newton falou, né, do custo de não, entre aspas, matar o cliente, né? A energia elétrica, a gente passou por diversas indústrias em diversos estados, tipos de mercado diferentes. É o top 3 de custo de qualquer negócio. Desde o supermercado até uma indústria. O pessoal sempre fala, o primeiro custo é pessoal, sempre. O segundo, ou é insumo ou é energia elétrica. Qualquer ramo que você pegue. Então, o cliente que está no Mercado Livre, como o Edson falou, fala, caramba, cheguei no meu máximo? Não. Hoje a Matrix está criando um novo máximo, né? Você pode chegar no máximo da energia, mas o seu fio ainda não está melhorado, então a gente vai melhorar os dois e consegue dar esse benefício adicional. Eu diria assim, né? A energia suprida é importante, mas a energia que deixou de ser suprida é mais importante ainda, porque daí você começa a dar solução para suprir essa diferença. Né? Exatamente. Acabou ferrando. Aqui eu acho que a gente já pode continuar as perguntas agora. A intenção da Matrix, eu acho que quer se posicionar mesmo no mercado de uma forma diferente agora. Somos uma plataforma completa de soluções. É verificar quais que são as dores do cliente, o que o mercado precisa, seja a nível de concessionária, a nível do setor público, a nível do setor privado, é entender, né, como que o cliente consome energia, qual que é a relação dele e tentar melhorá-la. Então a gente está se reforçando, acho que até uma pauta que a gente brincou ali, que tem especialista aqui no mercado, para poder estar conseguindo absorver essas questões e propor soluções. Tá? Eu acho que a gente fala um pouco da aplicação, né, para que tipo de cliente, né? Então hoje, desculpa aqui não ter o slide, que pego de última hora aí, mas assim, a gente consegue atender desde o cliente de varejo, que hoje toda comercializadora ou toda empresa está focando nesse tipo de cliente. Então a gente consegue dar um diferencial que além, né, do desconto, enfim, garantido que as empresas trabalham ou com preço de energia, a gente consegue agregar uma solução com bateria, né, talvez com desconto igual ou melhor do que as empresas vêm tratando no mercado. A gente consegue atuar já no mercado um cliente com consumo aí de 500 a 1,5 MB, também fazendo o deslocamento da ponta dele, fazendo swap de energia. Tem uma forma aqui que você tem a relação, né, de utilizar a demanda de uma forma mais adequada, mas tem um ganho, você consegue utilizar uma energia mais barata, né? Então, assim, um cliente no Pará, por exemplo, que ele uma energia I100, né, 100% incentivada, que é uma energia difícil de encontrar no mercado, energia escassa, cara. A gente consegue com uma solução com BES e uma energia 50% incentivada, que é uma energia solar, eólica,
tem um efeito melhor para o cliente, melhor financeiramente. Então, a gente consegue ter essa flexibilidade na solução, né, que agrega muito valor, e também para clientes aí do grupo A2 e A3, que a gente consegue também adequar com o PicShave, né? E também a gente está estudando, e para clientes que têm GD no próprio site, a gente consegue atender. O cliente quer migrar para o Mercado Livre porque tem o benefício de pagar 50% no fio, mas ele vai perder essa energia quando ele for grid zero. Então o BES ele consegue armazenar essa energia no horário fora ponta, deslocar para o horário de ponta, que aí a solução ela fica muito mais competitiva. Então, assim, a solução ela tem uma flexibilidade. Quando você utiliza o todo, pensando no fio e energia, você consegue ter um benefício maior para o cliente. Então, eu acho que é essa solução e essas aplicações que a gente consegue agregar aí na solução e entendendo melhor o funcionamento para o cliente. Eu acho que o professor colocou bem aqui, ter essa visão de telefonia, né? Antes, a distribuidora, as comercializadoras pensavam só em fornecer um produto. Agora a gente está querendo entender o melhor funcionamento do cliente e agregar o valor, o que fica melhor para cada um. Tá? Então, a gente se coloca à disposição aí. É interessante que traz vantagens para ele, monetárias. Exato. Traz segurança e resiliência para ele. Exato. E traz vantagens de serviços ancilares para a concessionária. Exatamente. Segurança operativa. E segurança Exatamente. operativa. Muito legal. Aí, claro, não, estamos aqui nessa... Sim, eu não imagino que seja. Então, quando você coloca um sistema de baterias num sistema fotovoltaico, tem um fenômeno aí que o pessoal está começando a perceber. Então, o sistema fotovoltaico, ele é projetado, né? O inversor geralmente tem uma característica para atender a rede. Então, faz o projeto do inversor. Só que quando é feito o projeto das placas, geralmente a potência de pico das placas são maiores. Exatamente. Então, quando você está no pico, ocorre o clipe, né? O corte. Você faz o clipe da não dá. Agora, se você coloca a bateria, você absorve o clipe e você tem uma energia que é duas vezes de graça, né? Você forma aquele case do Red Sea da Arábia Saudita é um caso desse escala gigantesca. É um caso gigantesco. Você falou 1 milhão de pessoas, você vai atender umas 50 mil só com o clipe. Falando em professor aí, o professor Cirilo Martins me manda uma pergunta aqui. Ele falou: Caro Milton, com as modificações na forma de operar das redes elétricas, o BES que está sendo apresentado, tem como atender a comandos de resposta da demanda? Ou seja, os horários convenientes para carregar o sistema de armazenamento podem ser variáveis e informados através da web? Sim, podem. Sim. Atualmente, a gente está desenvolvendo o chamado VPP, que lá fora já tem, que é o Virtual Power Plant. Qual que é a tendência do futuro no BES, aqui no Brasil, que já é uma realidade lá fora, o VPP é muito forte na Austrália e em outros países. É como se o operador nacional tivesse acesso a diversos BES, como hoje a ONS tem nas usinas. E, basicamente, pelo comando web, fala, carreguem BES, descarreguem BES. Então, você ajuda a ter Isso, Virtual Power Plant. É isso mesmo, sim. A segunda questão que ele pede a análise de vocês, a menos da limitação da rede elétrica, um BES poderia ser conjugado com uma fonte geradora, solar ou eólica ou biomassa, de tal forma que tudo se passa como se fosse uma geração e armazenamento que não afeta o sistema energético? Sim. A gente tem... Você tocou nisso. Né? Apesar do nosso sistema ser conectado à rede, a gente também nunca exporta. A gente nunca exporta energia para a rede. Tá? A gente põe um relé de proteção lá, direcional, e qualquer exportação, o sistema desarma. E hoje, pela mudança de regulação, nem mal compensa você exportar, né? Então, toda essa energia do BES que a gente puxa na rede, a gente sempre descarrega no cliente. Tá? A gente nunca exporta para a rede. Então, teoricamente, a nossa operação é como se fosse uma off-grid, teoricamente. Porque, assim, eu não chego a exportar, tá? Mas, obviamente, eu posso trabalhar totalmente off-grid, por exemplo... Você apresentou aí sistemas de 200 kW. Sim. Quer dizer, estariam dentro de uma mini geração. Com certeza. E o cliente pode ter uma mini geração. Pode. Por exemplo, fotovoltaico no teto da sua empresa, e tem lá 50 kW, 100 kW,
e ele já exporta, ele já guarda energia lá. Você não poderia se associar a isso Com também? certeza. Eu acho que, como o Léo comentou, a gente já está olhando para esse mercado, é um mercado gigantesco no Brasil que já existe. E o BES com a rede funciona bem, melhor ainda se tiver uma geração. Porque o custo da geração, se você já tem, teoricamente, ela é ainda mais barata que o da rede. Eu desloco fora a ponta por ponta, com energia, em tese que você estaria perdendo através do clipping também, e o encargo muito mais barato na ponta. Então a solução, e ainda o cliente que hoje não tem desconto no fio, ele vai ter uma energia incentivada aí 50% e ainda ele vai ter um benefício maior. Então quando a gente faz essa composição de solução versus só GD, faz sentido ele migrar para o Mercado Livre com BES e com geração do que ele tem hoje. Então é uma solução bem completa aí. No solar ele carrega o sistema e ao invés de abater no fora ponta, ele abate na ponta. Na ponta. Ou seja, ele potencializa demais. Ele consome instantaneamente. Utiliza a curva. Exatamente. Isso aí. E a solução que vocês apresentam hoje, você falou, passando, o cara não investe em nada. Você investe nos equipamentos, Sim. a Matrix investe, e você é remunerado de que forma? Quilowatt-hora? Tem dois tipos de remuneração. Nossa, pode ficar melhor. Desde o megawatt-hora até o desconto garantido. Tá? A gente é remunerado tanto pela energia que a Matrix fornece. Então, a gente fornece energia também. Então, tem uma parcela da energia que a gente fornece. E tanto na operação de ponto para ponta. Uma parte vai para o cliente e uma parte fica para a Matrix. E a gente faz algumas otimizações. Que não é barato. Isso é uma solução um pouco diferente também. A gente busca otimizar o consumo do cliente. Então, ele realmente gasta menos com energia. E nessa economia que ele vai ter, parte a gente remunera o investimento e outra parte a gente reverte para ele ali em benefício. Para ser interessante para ele. Exatamente. E o ponto importante é que a gente garante isso. Então, o BES está lá por algum motivo, tive que fazer uma manutenção e não funcionou. A garantia é nossa, o risco é todo da Matrix. Então, independente do que aconteça, ele vai ter esse desconto, essa economia para ele garantir. Isso aí tem uma aplicação estúpida, né? Tem. Então, eu vou pegar o que você falou do VPP. Eu estudo VPP desde que saiu a inércia virtual do DMD. Então, uma coisa que ajuda também, né, quando você trabalha com usinas, né, biomassa, qualquer que seja, né, fotovoltaica, eólica, se você reservar, por exemplo, 10% do seu BES para gerar inércia sintética, você está ajudando violentamente o sistema, nas condições dinâmicas, etc. Mais um... Possa ter. É isso. Ele pode ser usado tanto na geração, quanto na transmissão, como o caso que se aplicou na Isacetec, na distribuição, para serviço ancilar também, e junto à carga. É um equipamento extremamente versátil. Agora eu vou pôr um pimenta nessa festa. Outro dia eu vi uma reclamação parte de um órgão governamental, dizendo assim, mas o que a Maria leva no sistema que a CETEP instalou lá no Sul? A gente não teve feedback, não está vendo o comportamento daquele sistema, puseram lá e ficou por isso mesmo. Se você permite, depois eu respondo. Então, eu estou jogando a bola para você chutar em gol. Então, mete bronca. Então, vamos lá. No final de 2022, no Réveillon, dia 31 para dia 1º, no litoral de São Paulo, tinham 2 milhões de pessoas. Tá? E foi a primeira vez que teve uma descarga de peak shaving, exatamente às 19 horas e alguns minutos aí. Né? Foi o pico do pico. Ele foi tomar banho. Mas conseguiu. Quente, conseguiu quente. Por quê? Porque o BES atuou. Tá? Então, atuou em que forma? Aí, o que a gente fez? Né? A gente gosta de requintes de crueldade, minha empresa. A gente gosta de fazer isso tudo. Nós fizemos uma análise de estabilidade e tensão. Então, nesse dia, nesse horário, né, a potência necessária era 920 megawatts. Sem o BES, né, se houvesse uma contingência na linha Capão Bonito registro, que pode acontecer, contingência N-1, ia para 440 a capacidade do sistema, ou seja, ia deixar cerca de... ia deixar cerca de 970 mil pessoas sem energia. Aí o que a gente fez? Vamos considerar o BES,
descarregado, mas gerando energia reativa, né? Os IGBT lá dando 180, dando 90 graus gerando capacitivo. Aumentou para 780, ia perder 140 megawatts. Aumentar. Porque subia a tensão, né? Mas ainda assim, 300 e poucas mil pessoas iam ficar sem energia. Com o BES, né? E funcionando a sua... Lá também é meio, C meio, né? 30 megawatts e 60 megawatt-hora. Qual que é a potência que ele ofereceria? 1040. Ou seja, atenderia os 920, mesmo com contingência N-1, e ainda sobraria. Então a resposta, Newton, essa resposta, por que está servindo? Conseguiu deixar em uma contingência, se ocorresse, né, cerca de 1 milhão de energia garantido com energia. E já aconteceu na Baixada Santista. Por isso que foi colocado estrategicamente lá, e porque no verão lá é complicado. Eu aprendi, na época, 15 anos atrás, que para a CPFL, a grande preocupação era a Baixada Santista. A Baixada Santista é infernal. Ela é boazinha o ano inteiro. O pique nosso é lá em dezembro, né? Aqui é a hora de pico, lá em dezembro. 31 de dezembro é o instante mais difícil do centro da Sim. Mas tem algumas distribuidoras também que, em São Paulo, tem uma distribuidora, num período do ano também tinha um pico nas férias, né? Tinha um pico de consumo que tinha que fazer uma nova subestação. Nesse caso, o BES ele poderia suprir esse período, que era 2 meses ali, de dezembro a janeiro, e não precisaria fazer um investimento na subestação. Aí são questões que entram, mas isso entra numa revisão regulatória, vai remunerar o investimento do BES, enfim, eu acho que são questões ainda que tem que ser discutidas, né, para poder avançar nesse tipo de discussão. A funcionária ela tem que avançar nessa discussão com a ANEEL, para que a ANEEL venha a dar respaldo a esses investimentos, em última análise, atendendo o seu consumidor. Sim, isso aí. Porque o que não é factível e nem admissível é deixar o consumidor sem energia. Coisa que nós sabemos fazer assim, com uma certa regularidade, né? Em todas as cidades brasileiras, e o Hemisfério Norte, falar com um cara da tua idade, ele nunca vivenciou uma falta de energia. Nunca! Todos aqui sentados nessa mesa nunca vivenciaram uma falta de energia na Alemanha. E nós vivenciamos todo dia, ou toda semana, ou todo mês. Sempre acontece alguma coisinha. Tem excesso de geração. E o país tem excesso de geração. Uma capacidade incrível. Então, a gente tem que... Todo mundo aí tem que trabalhar nesse sentido, e a ANEEL também, né? Pena que a ANEEL não esteja ouvindo. E não é por falta de regulamentação. Você falou da Austrália, a EMO criou um negócio chamado FQS, que é os serviços ancilares, né? São leilões de serviços ancilares. Por exemplo, atender regulação primária, Não, isso daí em geral, né? Secundária e terciária, atender curva de fator de potência, curva de potência ativa, frequência, potência reativa, tensão, etc. Uma regulação sempre absurda. A Irlanda também criou um procedimento que ele já tem... Você baixa, vai no site, né, da reguladora da Irlanda, tem os preços em euros lá. Você sabe quanto tempo demora a falta de serviço ou para suprir o serviço, né? Tá tudo já. Bom. Isso tem que ser feito para não faltar. Em alguns lugares do mundo já, se na Califórnia, um exemplo deles, é obrigatório, quando você faz uma geração, uma usina geração renovável, seja eólica ou solar, é obrigatório você instalar BES, né? Justamente o BES, ele passa uma grande confiabilidade para o sistema em si. As energias renováveis, né, a gente sabe que é muito bonito na prática, mas para o operador do ONS é um desastre, né? Você chega às 7, 8 horas da manhã, você põe aquela pancada de geração do Brasil inteiro solar. Sim, cara. Quem falou que o sistema precisa ou não, né? Então, você só gera. E está tendo muito problema de usina centralizada, vem de empresas assim, de constraint off. Então, ou curtailment, como alguns chamam. Ou seja, você tem a geração lá e você desperdiça. Você fala, não, eu não preciso, joga fora.
Então, em outros lugares do mundo, você coloca um BES lá, fala, cara, agora não precisa, tudo bem, armazeno e vou despachar quando precisa. Né? Então, em alguns lugares já é obrigado. A tendência aqui no Brasil, acredito que seja futuramente também. Paralelo ao BES, tendo aí tecnologia com movimento gigante, algumas vantagens sobre o BES, principalmente para se evitar uma mineração tão violenta como o BES promove, é fazer sistemas de armazenamento com água, né? Quer dizer, fazer as usinas de acumulação, Sim. que aí, nessa hora, essa energia serviria o quê? Para bombear a água. Perfeito, E perfeito. o cara vai gerar isso no final da tarde, quando a fotovoltaica foi embora e o pico chegou. Então, aí você teria uma dupla utilização. Quer dizer, você bombeia a água de manhã quando está sobrando energia da fotovoltaica e você está gerando, com uma série de vantagens. Você tem momentos girantes, você está falando de uma usina hidrelétrica de acumulação, você está gerando uma hora de pico. Então, Você explica aí também o que você tem. Tomara que a nossa querida Ministério de Minas e Energia e EP esteja ouvindo isso. Ou que alguém aqui que esteja ouvindo sopre lá. Acho que até faltou a gente comentar, né? Vamos falar Obviamente, das o pessoal, perguntas agora? O pessoal tiver Zumar no acabou de chat. mandar uma mensagem, acho que ele tem umas perguntas. O Zumar, ele vai ter 3 perguntas, ou mais. Acho que hoje ele tem mais. Acho que mais Se que não tiver 3, três, eu tô Zumar. Não, hoje eu vou ser mais modesto, porque tem muita pergunta aqui no bate-papo. Eu vou fazer apenas uma pergunta, que eu até anotei aqui, para ser uma oportunidade, talvez, de mencionar. Vocês falaram muito em ESG, mas eu até li um artigo recentemente sobre a questão do descarte das baterias de lítio, né? E que me surpreendeu, que é o índice de reciclagem muito alto. Se não me engano, era 85%. Eu queria que você explorasse um pouquinho mais essa questão da sustentabilidade. Vocês falaram muito, né, da questão do ESG, mas a questão do descarte, do fim da vida útil da bateria de lítio. Como que está essa questão? Como é que fica do ponto de vista da análise do ciclo de vida de toda essa operação? Até uma oportunidade para comentar que talvez o índice de reciclagem seja muito alto, né? Pelo menos foi o que eu li num artigo recente. Então, perfeito. Hoje, pelo Brasil, a regulação que tem é a da CONAMA, tá? Então, a responsabilidade de toda a reciclagem é do próprio fabricante da bateria. O ciclo de vida dela é de cerca de 15 a 20 anos, a gente tem um ciclo de vida da bateria. Então, a gente consegue, teoricamente, daqui a 10, 15, 20 anos, acho que vai acontecer muito o que aconteceu com o painel fotovoltaico, né? A gente começou a instalar as usinas do Brasil e a reciclagem foi avançando em paralelo, tá? Acho que aqui no Brasil vai acontecer muito com a bateria de lítio. Então, no momento que a gente vai instalando, essa questão de reciclagem vai ocorrendo em paralelo com as instalações. O índice hoje é muito pesquisado mundo afora de como reciclar, né? A antecessora era do chumbo ácido, era basicamente quase 100% de reciclagem dela. O lítio está caminhando para isso, ainda, mesmo mundo afora, ainda não chegou nesse 100%. Então, eu acho que é algo que, à medida que a bateria de lítio ficar mais comercialmente aplicável e for evoluindo, a tendência da reciclagem também chegar nos 100%. Depois de 20 anos, ela ainda entra no Second Life, né? Tem o chamado também Second Life da bateria. Então, obviamente, ela tem uma curva de decaimento, tá? Então, no ano 1 ela começa com 100, depois tem uma curva que ela vai decaindo como bateria de qualquer equipamento, tá? Então, há já pesquisas para ser usado um chamado Second Life, na segunda vida. Então, de repente, para a BES, você para de utilizar, mas você pode utilizar em outra aplicação para recuperar. Porque, de repente, 15, 20 anos depois, ela vai chegar em torno de 80% de vida útil, de capacidade dela, né? Então, de repente, você não usa numa aplicação que demanda essa energia inteira, mas pode usar em outra aplicação que demande uma energia menor. Então, se não descarta direto essa bateria, então você vai descartar daqui a 25, 30 ou mais anos, tá? Essa é a ideia de aproveitar todo o ciclo de vida útil possível da bateria. Zumar, aproveitando o tema bateria, o Jocelino me escreveu aqui,
a gente ia se ater ao chat. Veja aí a pergunta do Juscelino no chat, por favor. Tá. Mas eu vou fazer na ordem aqui, porque antes dele Isso, veio vai. o Wilson da Cocal, o Newton, que perguntou o seguinte: vocês veem viabilidade em aplicar baterias em projeto de GD1, em que haja inversão de fluxo na distribuidora e que a distribuidora autorize a conexão desde que seja feito em horários específicos? Vocês falaram um pouco sobre o GD, né? Mas... essa pergunta ela é interessante, assim, lógico que você vai ter que analisar também o investimento da usina, que ela tem um custo aí em reais por megawatt-hora, quando você for traduzir, mas também tem alguns pontos, né? Quando você pode armazenar essa energia no horário fora de ponta, e se você descarregar ela no horário de ponta, você tem aquela relação, né, de geração, né, de ponto fora ponto, que vai dar 1,6 a mais aí, vezes. Aí você vai gerar 60% a mais, que para alguns tipos de cliente você consegue absorver essa energia. Fazendo isso, né, mais o investimento, né, a remuneração que tem que ter na bateria, eu acredito que tem viabilidade. Tá? Ainda mais, né, você vai estar conseguindo gerar 60%, dependendo da distribuidora, né, essa relação aí de ponto fora ponto. Mas aí, uma média de 60% a mais, alguns tipos de cliente aí, um cliente do grupo A4 ou da tarifa branca, que você consegue fazer essa geração e ainda consegue agregar esse valor na GD1, tá? Então, tem viabilidade, precisa fazer conta e a gente pode ajudar aí para fazer esses estudos para vocês. Aproveito, o Wilson pediu o contato de vocês, eu imagino que tenha na apresentação. Aí, Leonardo, depois só checar se realmente está lá o contato do pessoal. Agora, Nilton, Zilmar, tá sim o contato, a gente vai mandar, tá no último slide. A gente vai mandar a apresentação a todos. Tá, obrigado. E falando essa de GD, não só nesse sistema também, né? Talvez sistemas aí, fazer uma análise, qual que é a relação da perda do benefício da GD2 vezes a GD1 com a instalação de bateria. Eu acho que tem algumas questões que tem que ser analisada e aí é número, né? Fazer a viabilidade para entender o quanto faz sentido ou não. Mas tem jogo, tá? Agora, o Juscelino Azevedo, Newton, da Baterias Moura, ele fez 4 perguntas. Eu vou mencioná-las aqui. Como é o formato de contratação? Quais riscos ficam para a Matrix e quais ficam para o cliente? A Matrix garante a economia? Boa parte vocês acabaram respondendo, mas é bom resgatar. A Matrix garante a economia percentual em algum patamar da fatura toda ou apenas da fatura de ponta? O que acontece se o cliente muda o perfil de consumo? E a última, qual o tempo de contrato mínimo? Deixa eu começar pelo percentual, tá? Então, o desconto que a Matrix oferece, ele é um desconto garantido. E aí a gente tem 2 maneiras de fazer. Em cima de percentual... Quer falar um pouquinho mais próximo a... Isso. Excelente. Melhorou, Zilmar? Ótimo. Então, o desconto tem 2 formatos. A gente pode fazer em formato de tarifa mesmo, reais por megawatt-hora, aqui esse desconto. Então, 10, 20, 30 reais por megawatt-hora, ou um desconto garantido em percentual. Tá? São as 2 formas. Isso de qualquer forma, a gente garante isso, independente da performance do equipamento. Então, o risco é nosso. O risco é totalmente da Matrix. O cliente não tem nenhum risco, nem da operação, nem da manutenção e nem financeiro. Okay? Então, a Matrix assume todo o risco. O formato de contrato é baseado em cima de serviço. Tá? Então, hoje, o cliente que já está no Mercado Livre, por exemplo, ele já remunera a concessionária pelo uso do fio e remunera uma comercializadora pela energia. Então, ele vai também ter uma remuneração aqui de serviço. Tá? Lembrando que esse serviço, a gente vai conseguir fazer ele como um colchão, né? Em cima do desconto que ele tem ali na parte do fio ou na parte da energia, é o tamanho que vai ser a minha remuneração. Preservando sempre aí o desconto que ele teve, né, a economia que ele vai ter. Então, é em cima de serviço. Agora, o que acontece se o cliente muda o perfil de consumo? Então, antes da gente fazer o dimensionamento, a gente faz um estudo do hoje e do amanhã do cliente. Né? É claro que a gente sabe que a situação ela pode mudar. Por isso, a vantagem do equipamento, do BES, ele ser um equipamento modular. Né? Então, seja no aumento, numa diminuição ali de consumo do cliente, a gente consegue estar aumentando ou diminuindo aí também o dimensionamento.
Agora, o tempo de contrato mínimo, tá? Então, nós temos um contrato hoje que, no período de 5 anos ali, o cliente tem que permanecer. A partir disso, ele já está ali disponível para fazer uma denúncia, se ele não quiser mais. Só que a gente acredita muito que depois disso a gente vai se manter nisso, né? Porque o benefício do BES, ele é exatamente numa ponta que hoje o Mercado Livre não dá. O Mercado Livre dá sua energia na energia, dá seu benefício na energia. O BES, ele possibilita você ter um benefício no fio. Então, uma parcela ali que eu não conheço, pelo menos, alguma outra solução que possa estar dando esse benefício. Então, depois de implementado, a gente acredita que vai estar no cliente ali por mais de 15 anos. Entendi. Eu vou só tomar liberdade de engatar nessa pergunta. O foco, se você puder verificar na receita de vocês, o foco é o mercado cativo, então, com a gestão, ou não? Com a gestão do contrato ou sazonal e da demanda contratada e do fator de potência, ou não? Ou vislumbra também, o que da receita de vocês esperada, qual é a principal, de onde vai vir a principal parte da receita? É do mercado cativo, do livre? Não, são nas duas operações que a gente comentou, que é na parcela do fio, tá? Que é o time shift, né? Que a primeira é a arbitragem de preço. Então, com a economia que o cliente passa a ter, não consumindo ali no horário de ponta, então isso gera uma oportunidade. Mas é o cativo. É o cativo. Não, o livre também. O livre mas também. Basicamente é o cativo que está na tarifa do sazonal, com motor a diesel no horário de ponta, que vai substituir. Não. É que o livre também, assim, quando você passa a ser um cliente livre, a parte da energia você pode escolher de quem você vai contratar. Agora, a parte do fio ali, tanto da demanda como do encargo, você continua ali contratando a concessionária. E esse tem um valor muito expressivo. Então, o BES, ele ajuda você a ter essa ação na gestão da demanda contratada. Mas eu queria entender, por exemplo, você falou aí do supermercado aí na Zona Sul de São Paulo, que tinha um motor a diesel, né, no horário de ponta. Isso deve ser uma economia bem grande, não só em termos de preço, mas de valor também, por conta das emissões evitadas. Mas, enfim, algo assim que, pelo menos, me chamou a atenção, né? A possibilidade de você desativar um gerador a diesel e colocar um BES. É algo que representativo, não é? Sim, é que aqui a gente colocou os valores, aquilo que tem de economia direta, né? Só que para o cliente, por exemplo, ele não deixou de ter o diesel, ele manteve o diesel, só que ele não utiliza mais. Então, equipamentos que ele tinha uma vida útil prevista para 30 anos, por exemplo, agora ele vai ter, a gente fez um cálculo aqui, até 99% das quedas dele o BES vai te atender, porque são quedas com menos de 3 horas. Né? Ele manteve um diesel porque foi uma escolha do cliente. Né, para quedas maiores. Exato. Só que aí o diesel passa a ser a segunda queda. Deixar de ter o diesel. Exato. Só que passa. Você não pode ficar usando diesel. Exato. Só que ele passa a ser a segunda contingência. A gente está com um estudo também muito interessante agora para data centers, por exemplo. Tem uma característica um pouco diferente. Começou a nublar, ele já tem que disparar o diesel. Então ele não precisa nem esperar a queda para disparar o diesel. Quando você tem um sistema de armazenamento, que eu consigo entrar muito rápido e também sair muito rápido, ele conseguiu ter uma economia de diesel evitado bem expressiva. Então a gente faz esse estudo buscando tudo que tem de economia, tá? Mas no diesel também a gente consegue tá gerando aqui um benefício para o cliente. Excelente. Só um minuto. Só complementando essa pergunta, o perfil de cliente que a gente atende hoje, ele pode ser tanto do cativo, do mercado livre, enfim. A solução ela vai agregar um valor a mais. Se ele está no livre, a gente vai analisar o tipo de contratação que ele teve, que energia ele tem, vai reduzir aí o encargo na ponta, talvez ou mudar a energia dele contratada. Então a solução ela dá essa flexibilidade e para que no final, na linha final lá do resto megawatt-hora equivalente, o cliente enxergue um desconto ou percentual ou em reais megawatt-hora que ele teria em relação ao que ele tem hoje no Mercado Livre. E muitas das comercializadoras, às vezes, deparam, né? Chega no cliente, o cliente já tem um contrato de 3, 4 anos. Não, isso não é um problema para a gente, tá? Então, o BES, ele dá essa flexibilidade para esse cliente que talvez quer ter um desconto, que hoje ele está numa comercializadora e não consegue fazer nada, né? Tipo, porque ele tem um contrato aí de 3, 4 anos, vir para a solução com o BES, a gente faz essa gestão, esse swap, e ele já tem um desconto inicial e recontrata aí por mais um período energia com a gente, tá? Então, esse é um diferencial da solução. E para o cliente que está no mercado cativo, aí
já é um desconto aí que a gente consegue partir desde do momento inicial do contrato até o final. Tá? Exato, ganha com tudo. Tá? O Daniel... Mas no livre a gente também consegue dar um desconto garantido. Tá? Nos dois ambientes. Tá? Excelente. O Daniel Dias pergunta, para uma usina que cogera energia a partir da biomassa, mas não exporta energia devido à inviabilidade financeira de investimento, até o ponto de conexão, faz sentido carregar as baterias e vender a clientes externos? Ele é autoprodutor, assim, depende, né? Depende o custo da geração, né? Vai depender esse custo da geração, porque também tem o investimento da bateria e ela tem um custo em reais por megawatt-hora. Tá? O custo da geração para ele é muito baixo. Né? Ele é um autoprodutor, ele está fazendo uma cogeração, pega uma biomassa 20 quilos. Né? O custo da geração dele é baixo. E ela existe sine qua non. Mas tem outro aspecto aqui, o parecer de acesso. Né? Então, se ele é um autoprodutor, ele não tem que fazer um parecer de acesso formal que vai causar impacto à rede. Ele botando energia na rede, quer ele gerando pela sua cogeração, né, pela sua usina de biomassa, né, na época da safra, tá? E tendo bateria, né? E se ele não gera e vai gerar, tendo como suporte a bateria o excedente, ele vai impactar a rede. Então, tem que fazer isso de curto-circuito, fluxo de potência, estabilidade eletromecânica, né? Então, quer dizer, aí já é outro problema, aí já é um problema de acesso. Entra em procedimento de rede. Vai usar a rede? Ele vai usar a rede. Aí, se for distribuidora, segue as normas do PRODIST. Se for a transmissora ou a DIT, né, no CPF DIT, por exemplo, CPFR 138, aí é procedimento de rede. Tá? Não é DIT porque já não exporta, então não deve ser DIT. Não deve ser. Deve ser distribuidora. 308. Bom, o João Paulo Brito, considerando que o cliente de um dos cases é Mercado Livre e possivelmente com 50% de desconto na TUSD, considerando que o valor da TE é menor que o normalmente praticado pela concessionária, considerando que o custo médio reais por megawatt-hora do BES no mercado é de R$ 3.500 a R$ 4.000, como o projeto foi viabilizado? Foi no empilhamento de aplicações com a correção do fator de potência, por exemplo? Ele remete àquele estudo de caso lá do mercado que eu citei. Ali é uma série de empilhamentos de receitas que a gente faz, né? Então, a Matrix, por ser uma comercializadora, diferente de outras empresas, ela consegue ter a receita da energia, que outra empresa, teoricamente, não teria. A gente consegue ter a receita do fio também. A gente põe na conta a correção do fator de potência, põe na conta a redução do consumo de diesel, manutenção. Então, com todos esses empilhamentos juntos, o projeto se viabiliza. Não, tá ótimo. É que, para nós, assim, que, né, não acompanhamos tanto armazenamento, parece uma competição difícil, né? Que a tarifa média residencial no Brasil é um pouco mais do que R$ 700 por megawatt-hora, né? Então fica a impressão, como é que isso para de pé, né? Mas, na verdade, a gente fala muito em preço e pouco em valor, né? E hoje, na apresentação de vocês falaram muito em valor. Tanto em serviço ancilar, que é uma externalidade para a distribuidora, mas em valor para o próprio consumidor, em termos de trocar um diesel por bateria. Então, é uma forma diferente de pensar, né? Eu acho que vocês frisaram bem isto, né? Não é falar em preço apenas, mas em valor também, né? É uma pergunta, o Sidney Martini já acabou fazendo com o Newton. Agora o Marcos... Oi? Obrigado. É a mesma pergunta. É a mesma pergunta, né? Então, o Marcos faz a seguinte pergunta, na verdade, várias. Como funciona o paralelismo do BES com o sistemas voltaicos e GMG existente em uma instalação? Será necessário algum tipo de alteração na instalação ou preocupação? Não percebi isso nos diagramas unifilares. Eu vou fazer todas. No paralelismo
Então, responde uma por uma melhor. Com a rede, com sistemas fotovoltaicos, GMG em geral, tá? Então, a gente basicamente conecta ele no mesmo barramento que estão esses outros tipos de geração, tá? O BESS, como a gente informou, ele consegue saber o módulo e o ângulo que a rede está aplicando e ele consegue entrar de forma que o cliente não sinta, porque ele modula a onda exatamente como a rede está sendo modulada, tá? Então, a gente basicamente injeta essa energia ali. A gente põe uma automação no sistema que ele conversa com a USCA do GMG, como se fosse o controlador do GMG. Então, a gente tem uma automação, tem um CLP, um controlador lógico programável, que vai fazer toda essa parte de inteligência, falando, ó, a rede caiu, BES, entra o BES. O BES acabou, entra o GMG, e assim vai. Então, toda essa parte de automação, a Matrix faz para todos os geradores, ali no caso, funcionarem de forma coerente. A segunda pergunta, essa é boa, hein? Posso usar minha usina fotovoltaica residencial? É que eu tenho uma aqui em casa. Para a recarga do sistema de baterias, já em CC, né, corrente contínua, ou seria necessário a recarga através da concessionária? Pode carregar direto em corrente contínua. Ele é até melhor, porque obviamente não tem uma conversão da corrente contínua para alternada, então a eficiência... Sem menos perdas. Exatamente. A eficiência do sistema é melhor, consequentemente tendo menos perdas, tá? A gente está até estudando alguns cases onde a gente consegue colocar o BESS para carregar veículo elétrico, que é corrente contínua, sem passar para alternada. Então, a gente já tem um ganho de eficiência também, que não tem nenhuma conversão, né? O Zilmar já vai instalar. Olha aí. Se bem que ele é proibido usar carro elétrico, ele tem que usar etanol. Não, mas o carro elétrico acaba... Tem um pouquinho. Tem 9% de bioenergia lá, né? Usar carro etanol. Mas é verdade, você com a tua célula fotovoltaica, você alimenta o BES e o BES alimenta o teu carro elétrico. Tudo em corrente contínua. Tudo em corrente contínua, sem passar por inversor de frequência, conversões. Tomás Edson fica feliz. Volta a ser o protagonista, né? Tá certo. Eu assisti Só não pode tomar choque, hein? Eu até assisti um evento faz tempo que o cara lá, o especialista, fazia o prognóstico de baterias de íons de sódio vão ficar tão populares, tão baratas, que vai colocar até em xeque o papel da distribuidora. Isso no futuro, né? Então, realmente é algo que deve mudar muito nos próximos anos, né? A terceira pergunta, a estimativa de 2 horas de descarga na potência máxima é uma limitação do sistema ou estimativa de projeto? Nosso sistema, a gente menciona para ele descarregar 3 horas na ponta, tá? A gente basicamente nunca usa esse 2 horas no máximo, que é o máximo que ele consegue, que é o chamado meio C, que é 1/2, que é 1 megawatt de potência por 2 megawatt-hora de capacidade. Tem equipamentos que é mais de meio C, pode chegar a 6C, 8C, que é uma injeção abrupta de energia ali. Como na nossa aplicação a gente faz somente o time shifting, algo que o meio C suporta, a gente optou por meio C, mas sim, tem sistemas com 6C, 8C, mas obviamente tem um custo muito mais alto, tá? No caso, é uma limitação que a gente escolheu para a nossa aplicação, que é o que faz sentido. Quarta pergunta. No Brasil já temos normativas técnicas a respeito de especificação e instalação de sistema BESS? A gente utiliza para os nossos projetos normas de baixa tensão comum e média tensão, que é a 5410 e a 14039, tá? No momento a gente desconhece, não sei se o professor... Não, basicamente a gente desconhece qualquer norma que tenha de específica de BESS, né? E a gente usa a norma de solar também por conveniência, também a gente utiliza parâmetros dela. Exato. A última vocês responderam, mas é bom relembrar. Qual a expectativa de vida útil de um sistema BESS? Volta de 15 anos, tá? Ele tem, obviamente, um decaimento nesse interim,
porém por volta de 15 anos de vida útil que ele tem na primeira vida dele, né? Lembrando, como a gente falou, pode ser usado um second life, de repente, para outros clientes ou outra aplicação. O João Paulo Brito, para os projetos de horário de ponta e com backup, quando há uma queda na rede, digamos 16 horas, e o BES é descarregado para atender essa queda de energia, como a Matrix lida com o BES descarregado no horário de ponta que vai ocorrer logo na sequência? Quando ocorre isso, na verdade, não é feito horário de ponta, tá? A gente entende que isso vai ocorrer de forma esporádica e a gente toma esse risco como Matrix, tá? O importante é o cliente estar abastecido, satisfeito, utilizar a energia como ele melhor, como é melhor para ele do que a gente fazer simplesmente uma operação financeira. Para ter ele atendido às 4 Exato. E você ligaria o diesel, por exemplo? No nosso estudo, a gente faz um estudo nosso de viabilidade, que a gente leva em conta que algumas vezes vai acontecer. Vai depender um pouco também da quantidade de horas se ficar fora do ar a distribuidora, entendeu? E pode ser que, né, tipo, às vezes ficar meia hora, não vai dar impacto nenhum. E aí você tem que ter um caso muito específico. Você tem que analisar. Você cair às 14, ficar 3 horas sem energia e você chegar totalmente zerado no horário de ponta. Só que a responsabilidade disso, o risco, a Matrix, ela assume. Tá certo. Então, vocês estão trabalhando com muito risco lá, hein? Não, mas... No mercado municipal. Newton e Leonardo. Lá são quedas, mas são quedas curtas. Cuidado que ele é morador. Ele sabe tudo. Aliás, doando o mercado. O shopping, né? Reconstruir um conceito novo. Eficiência. Assim, a história do supermercado... O cliente que frequenta lá é um cliente diferente, que paga um FII a mais para ter produto. E essa foi a busca, né? Depois do evento que aconteceu, o mercado ele nos procurou porque ele queria se tornar sustentável, tanto a nível de energia, como a nível também de segurança energética. Então, a gente fez a oferta de energia via Mercado Livre, migrando ele para o Mercado Livre, e então, a gente tem essa tecnologia hoje, que é o sistema de armazenamento. Realmente, que a página 1 é um mercado gourmet, é um nível diferente. Então, essa experiência do cliente, a experiência que faz muito sentido. Você ter praticamente a região inteira sem energia e você poder estar almoçando, jantando, fazendo suas compras. Fica o convite. Todos. E tem um spoiler que em breve vai ter um espaço bem legal do BES ali. Você vai, uma área de convivência lá. Marketing mais profundo ali, bem legal, naquele corredor. Vai. Tem o show do Vavai, você conhece? Vai ter show. Newton e Leonardo. Ao contrário, está reduzindo a custo de energia, mas vai baratear o café. Você vê, reduziu o custo de energia, inaugurando o rooftop, fazendo show. O Zumar está desesperado. Não, é que a gente não está ouvindo muito aqui. A gente não está ouvindo, mas eu queria, talvez mais 5 minutos, Newton e Leonardo, acho que dá para fazer as perguntas. Pode ser? Sim, vamos lá. Então, o Paulo Silva, entendo que tenha um mix de soluções agregadas, como eficiência energética, a migração para a CL, mas considerando apenas o BES, em média, quanto tempo de backup a solução consegue oferecer atualmente na experiência de vocês? Backup, pelo que eu entendi, né, é mais uma questão da própria Matrix, né, que ela faz tudo, né? Não, é o payback, né? Que ele comentou. Payback. Sim, a opinião do Léo e do Gladson, mas acho que o BES sozinho, hoje, ele é difícil de se pagar, tá? O BES sozinho, sem nenhum benefício. Obviamente, pode ter um cliente numa concessionária específica, um cliente que usa o diesel na ponta, em alguns casos do norte, nordeste do país, ou em outras regiões, pode ser que o BES somente, ele sozinho se aplicando, se pague. Mas na gigante maioria do país é necessário ainda um empilhamento de receitas para ter um projeto economicamente viável, tá? A bateria do lítio já reduziu de forma expressiva no ano passado e nesse ano também, tende a se reduzir, né? E dar mais oportunidades comerciais, mas o BES sozinho, na nossa opinião, é difícil de pagar. Depende também da comparação, né? Se você for pegar um mercado cativo, cliente que não está no livro, você considerar a redução na ponta dele só com BES, isso também pode ser que dê uma viabilidade
que pague o BES em 8 anos, enfim, no payback em média aí que a gente trabalha. Mas quando você coloca o Mercado Livre, vai agregar mais valor também, tipo, a economia vai ser maior. Então, quando a gente faz essa análise no todo, é esses 7 a 8 anos aí de payback. E aí a Mas segunda é de pergunta distribuidora para distribuidora, né? É distribuidora para distribuidora. vai nessa linha. Se vocês agregam uma eventual receita de crédito de carbono, considerando que foi evitado pelo BES, vocês na Matrix devem ter essa área, né? Pela Matrix, né? Além disso, também, aproveitando, né, a gente é um dos maiores distribuidores de IREX do Brasil. O IREX é para justamente ter nessa pegada de ESG, de rastrear a energia que você está consumindo. Então, nós somos um dos maiores comercializadores de IREX, tá? E na geração de crédito de carbono, a gente tem no sistema BES, como eu mostrei, no sistema de monitoramento, quanto foi evitado, o equivalente de árvores plantadas, e a gente está em estudo, sim, essa parte de mercado de carbono também. A gente não tem ainda uma metodologia estabelecida para esse deslocamento. Porque quando a gente olha, e até a gente está aqui no grupo de estudos, junto à Cogen, de descarbonização, exatamente, a gente tem que fazer o estudo de toda a cadeia, e não exclusivamente desse deslocamento de horário de ponta. Então, a gente tem que olhar toda essa cadeia e aí a gente está trabalhando junto a alguns parceiros exatamente para estabelecer, porque hoje no Brasil não tem essa metodologia. Excelente. Uma pergunta do Marcelo. Esse projeto citado em garagem de ônibus elétricos em São Paulo tem potencial de ser replicado, tendo em vista que a capital paulista em breve terá mais ônibus elétricos na frota? As que hoje têm esse ônibus estão tendo dificuldades no carregamento? Sim. Esse é um ponto interessante, né? Que nem o Rami bem colocou, o Gladson, enfim. A gente está vendo aqui em São Paulo, mas essa parte de eletrificação vai ser uma oportunidade no Brasil inteiro. A gente já está vendo em outro estado, em Goiás, por exemplo, que o governo do estado ele também está eletrificando, acho que são 114 ônibus no estado. Geralmente essas garagens têm uma demanda contratada de 80 kW, e se for considerar um carregamento aí tudo no mesmo tempo, essa demanda vai para 9 mega, né? Então sair de, sei lá, 10 chuveiros ali para 9 mega de demanda, então tem um custo de adequação. A gente está vendo já para essa localidade. Tem o Pará também, que tem a questão da COP, que ele vai eletrificar toda a frota dele. Tem o São José dos Campos também, que comprou os ônibus, não tinha os carregamentos. Eu acho que assim, tem oportunidade para todo tipo de solução que vai ter carregador, a gente consegue agregar a essa solução do BES, que é você otimizar a utilização da demanda contratada do cliente e considerar mais carregadores durante todo o período do carregamento. Se quiser complementar, eu acho que o mais importante, eu estava aqui, é mostrar a versatilidade do equipamento. Então, a gente tem uma ideia principal nele, inicial, só que ele pode ser aplicado em diferentes oportunidades. Então, o que a gente sempre busca com o cliente é entender o problema dele, qual que é a dor. E aí a gente busca uma forma de poder estar implementando o sistema de armazenamento. E tem um diferencial que a gente não colocou, né? Por exemplo, quando você tem que fazer uma adequação na distribuidora, sair de uma demanda de 80 kW para uma demanda de 9 mega, uma obra na rede, uma obra na distribuição pode demorar um tempo. Você vai mudar o né? nível de tensão. Mudar o nível de tensão, enfim, demora um tempo. Com BES, o cliente já tem 1 mega ali, fazendo essa solução, em 150 dias, a gente já tem uma solução e o cliente já está usufruindo, operando, enfim. Então, tem a questão de retorno antes do tempo, tem várias questões que, assim, elas são intangíveis, né? Mas quando a gente começa a debruçar em cima do projeto, daí esse valor agregado aí que o cliente ele já tem um benefício aí em pouco tempo. Tá? E uma última pergunta do Ivan Coelho, da Atom Regulatório. Considerando que está no PL 624, que trata inclusive de investimentos em energia solar para o programa Minha Casa Minha Vida, o uso de baterias pode ser bastante viável. Da leitura do PL, identifica-se que o investimento será pelo usuário /investidor,
com linhas de financiamento do BNDES. Vocês entendem que o BES pode ser agregado a este PL para que o investimento por parte do usuário possa agregar, inclusive, automação com baterias? Vocês chegaram a ver essa possibilidade também, do ponto de vista do investidor, para este sistema que está sendo planejado lá no Minha Casa Minha Vida? Nesse momento, a gente está atuando mais com clientes do grupo Média, A, né? Grupo A, de né? média tensão. Sim. Desde o varejinho ali, o cara que tem 15 mil, 10 mil de conta de energia, a gente já está analisando a cliente que tem uma conta de 2, 3 milhões. Mas o grupo B, eu acho que é uma tendência, acho que é uma segunda onda aí, da gente começar a analisar. Mas a gente tem bastante coisa ainda aqui no grupo A para explorar, né? Então, mas aí o módulo tem que diminuir, né? Sim, você vai ter Exato. equipamentos de menor porte. Exato. Então, da mesma forma que existe um BES de container de 2 MWh, existe um BES residencial para 7, 5 kWh, tá? Então, a mesma lógica que a gente está fazendo no grupo A tende a ter no grupo B futuramente. Obviamente, o grupo B é um mercado, um mercado mais difícil de se pagar, porque a conta é ainda menor, né, do cliente, mas futuramente tende a ser algo interessante de se olhar assim, tá? Tem alguns clientes já mais entusiastas do que realmente olhando o financeiro, que o cliente tem uma usina de geração, uma solar em casa, ou ele põe um sistema de armazenamento de energia. Mas, obviamente, financeiramente, dificilmente... É isso. Exato. Solar City. É isso. O ponto do grupo B é o seguinte, que hoje no grupo A você tem a tarifa binômia, né? Então você tem a demanda, você tem a energia e você tem o encargo. No grupo B ainda a tarifa é monômia. Então assim, você não vai ter um benefício de deslocar ou de reduzir demanda, enfim, porque não tem esse tipo de... Teve a tentativa da tarifa branca, só que não voou. Exato. Talvez numa tarifa branca, tipo, aí o cliente ele sai da tarifa convencional, vai para uma tarifa branca, armazena no período convencional, tem um benefício, tá? A gente está começando a analisar, enfim, mas é algo que tem que se estudar, entendeu? Então, mas eu acho, né, que o modelo de negócio do grupo B é casado com concessionária. Eu acho que é um caminho de vocês irem atrás das concessionárias e apresentar um modelo de negócio para o grupo B. Eu acho que é história, eu acho. Tá? Tenho certeza disso. Colocados na festa, se eles ganharem dinheiro também, sim, é uma maneira que você tem de espraar isso para milhões. A gente não tem limitação para esse negócio, tem que Sim, ser equipamento bom. E talvez vocês tenham que dividir. Mas compensação, você acessa milhões de caras que você não teria perna nem braço para fazer. Na base, alcance. Interessante. Bom, fizemos todas as perguntas. Talvez possamos terminar aqui, Newton, Leonardo. O professor Sidney menciona, ao final, um BES é uma usina elétrica reversível. É isso. É isso. O professor é assim, o cara enxerga tudo, mas os alunos nem sempre. Boa, Sidney. Muito bom. Parabéns a todos aí. Newton, Leonardo, se quiserem encerrar aí, por favor. Zilmar, eu só fiquei preocupado com o seu interesse pelo carro elétrico. Porque você é um estandarte, né, do carro etanol com todas as fantásticas... Não, mas como eu mencionei, né, em torno aí em termos de energia, a gente pode falar que 7%, né, de toda a energia elétrica tem bioenergia lá, né? Então, querendo ou não, mesmo com carro elétrico, tem um pedacinho nosso lá. Mas o Mar tem que justificar o carro elétrico. Nesse ponto de carro elétrico também. Melhor é o carro híbrido, a etanol. Melhor o híbrido, Zilmar. Melhor. Etanol. Zilmar, eu queria agradecer aí a oportunidade que nós temos tido essa excelente conversa, especialmente agradecer a Matrix, que veio em peso aqui. Só faltou o Rubão e o Guilherme, o resto vieram todos. Né? E fiquei muito feliz pela profundidade das discussões que vocês
desenvolveram aqui, propiciaram uma discussão com os nossos associados também, de uma maneira muito rica, os associados da Única, associados da Cogem. Fico muito feliz também da Biogás, que certamente participaram. Agradecer aos nossos ilustres professores aí, em persona e também pela tela, né, e pelo celular. Agradecer a participação do Sidney, agradecer a participação do Bianchi. Né? Não sei se o Hugo Brodsky estava junto conosco, que ele não pôde, né? E, enfim, Zilmar, a palavra é sua, por favor. Só agradecer também, parabéns à Matrix, uma inovação no sentido de trazer soluções econômicas e sustentáveis, né? Isso é um ponto muito importante, frisado por eles, porque a gente tem que observar isto, né? E aquilo que eu acabei falando, né? Eu acho que é importante a gente ver o valor das coisas, não só o preço, porque certamente o serviço aí que a Matrix está trabalhando vai agregar muito valor, e não só preço, aos associados da Cogem, da Única e à sociedade civil como um todo. Parabéns à Matrix, parabéns à Cogem pela iniciativa, foi tudo excelente. Obrigado, Newton, Leonardo. Obrigado, Zilmar. Nós é que agradecemos, Zilmar. Obrigado. Léo. Só reiterar que a apresentação será enviada a todos os senhores. Os contatos da Matrix estão no último chart da apresentação. Também o link com o vídeo será enviado a todos. E o próximo evento, Zilmar, dia 26 de setembro, às 10 horas. Setembro? Desculpa, 26 de junho. Isso aí. 26 de junho. 26 de setembro ao fórum. Ah, tá bom. O Léo não pega. Você deu um segundo na televisão e ele joga. Né? 26 de junho, nosso próximo webinar. Fechado. Obrigado novamente a todos. Até o próximo evento. Zilmar, saúde e obrigado. Obrigado a gente. Valeu. Obrigado a todos que participaram aí de forma externa aí no webinar. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tudo bem, galera.